A nossa pregação em Deuteronômio, nós voltaremos a capítulo 3, a última sessão, Deuteronômio 3. A última sessão começa no verso 23, mas nós vamos ler do 21 até o final do capítulo, até o verso 29. Também nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-peor. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, ainda na tua presença, agora para ouvirmos a tua voz, na pregação da tua santa palavra, rogamos ao Senhor que nos dê graça e discernimento e iluminação do Espírito, para que, ao falar e ouvir a tua voz, a tua palavra, possamos, ó Deus, ser de fato impactados, porque ouviremos o teu Espírito falar conosco. Edifica a tua igreja, Senhor, consola o teu povo, desperta a tua igreja, aviva a tua obra no nosso meio. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente, não existe nada mais difícil, certamente mais complexo do que imaginar um pedido, uma oração feita e não respondida. Às vezes, Deus responde a nossa oração com um não, silenciando. Nós pedimos, Ele não nos dá o que nós pedimos. Nós clamamos, Ele não nos dá o que nós clamamos. Mas às vezes, como no caso de Moisés, num período específico da revelação, quando ele falava diretamente com Moisés, ele ouviu diretamente de Deus: basta. Não fale mais sobre isso. Interessante pensar, porque nós somos ensinados a orar e motivados a orar, e o que nos conduz à oração e o que nos leva a uma vida de oração são as promessas de Deus. As promessas de Deus, e Deus não falha nas suas promessas. É a promessa de Deus que nos faz buscar uma vida e pedir uma vida de santidade, que Ele nos prometeu que Ele nos faria cada vez mais santos, e nós rogamos a Deus por isso. São as promessas de Deus que nos fazem pedir pelos nossos filhos. São as promessas de Deus. Nós não oramos com base naquilo que nós pensamos ou imaginamos, mas no que Deus nos prometeu. E é isso que nutre a nossa oração, é isso que fomenta a nossa oração, e é isso que, ao mesmo tempo,
informa a nossa oração. E Moisés não é diferente. Ele pede a Deus que ele queria entrar na terra prometida. E Deus não permite que ele entre na terra prometida. É um texto difícil por sua natureza, mas muito importante quando falamos da nossa própria perspectiva de oração. O Senhor sempre fará o que é melhor para o seu povo e o que glorifica o seu nome. O Senhor sempre fará o que é melhor para o seu povo e o que glorifica o seu próprio nome. O texto que nós especificamente estamos tratando aqui, ele começa do 23, mas a sessão um pouco antes, porque ele trata acerca de Josué a partir do verso 21, não é? E volta a falar de Josué no final da narrativa. Mas agora, o Senhor, ele diz as seguintes palavras: também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis, assim fará o Senhor a todos os reinos que tu passarás. Ora, Moisés está aqui animando Josué. Perceba, com base naquilo que você viu. Veja, 2 reinos poderosos foram destruídos agora. Isso é apenas aquilo que vai acontecer, um aspecto daquilo que vai acontecer. Muitos reinos virão. Vocês vão enfrentar as nações que estão da além do Jordão. Assim como Deus livrou e destruiu os inimigos antes do Jordão, ele vai também destruir os inimigos depois do Jordão. Porque o Senhor vai guiar você. O Senhor te conduzirá por esse caminho. E é interessante que Moisés descreve o Senhor vosso Deus. Veja, aqui ele parte de 2 princípios. O que ele tem feito, o poder dele, a obra dele. E ele parte de um princípio claro: quem é Deus? Deus é todo-poderoso, ele tem poder de cumprir a sua palavra. Mas ainda ele diz, ele não é só todo-poderoso, mas ele também cumpre os seus propósitos. Ele prometeu que levaria o seu povo à terra prometida, e ele cumprirá isso. Então, Josué fundamente-se em 2 princípios. O Deus que nós seguimos tem todo o poder, e o Deus que nós seguimos tem poder para cumprir os seus propósitos. Ele destruiu os inimigos, ele destruirá os outros. Ele nos tirou do Egito, ele nos fará entrar na terra prometida. Isso trará consolo ao coração de Josué. Você imagina um jovem agora, com seus 40 anos, provavelmente vai assumir o lugar do servo de Deus, Moisés. Então o Senhor vai encorajá-lo. E o que ele vê e o que Moisés ensina a ele, e o que ele ouve da parte da boca de Deus por meio de Moisés, é o que vai encorajá-lo ao caminho. Então ele diz: não os temais. E aí ele vai exatamente estabelecer um princípio: não tema os reinos desse mundo. E a razão pela qual você não deve temer, ele diz, é simples: porque o vosso Deus é o que peleja por vós. Porque o que peleja por vós é Deus. Ele destruiu os inimigos e destruirá os outros. Você vai enfrentá-los. Não tema. Porque quem peleja por vós, quem peleja pelo povo, é Deus. Isso é importante e é fundamental em todo o tempo, irmãos, o conhecimento do ser de Deus, das suas obras, dos seus atributos. Porque é nesse conhecimento que nós vamos buscar força e esperança. Quem é Deus? Qual o poder de Deus? Qual é a natureza e a essência de Deus? Quem são os inimigos de Deus? Alguém pode se levantar contra Deus?
Acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Ele cumprirá as suas palavras e as suas promessas. Você pode ter convicção que o Deus que tirou vocês do Egito conduzirá você à terra prometida. E veja, quem peleja é Deus. Esse é um ponto fundamental. Vocês vão se preparar para a guerra, mas quem peleja por vocês é o próprio Deus. Essa esperança que Moisés coloca no coração de Josué, não é? Parece um pouco confusa agora, porque no momento, na sequência narrativa, não é? Ele passa a implorar a Deus que ele entre na terra. Então, começa a confusão nos comentaristas, acreditando que Moisés talvez queira de novo voltar ao governo que estava passando, e não é isso exatamente. Não é? Ele queria ter a oportunidade de ver com seus olhos o cumprimento daquilo que Deus prometeu e a luta que eles tiveram pelo deserto. A única coisa que ele queria é poder entrar na terra com seus olhos e perceber essas coisas. O Senhor cumprindo a sua palavra. Certamente o coração de Moisés é um coração puro nesse contexto e santo, porque o seu pedido, mesmo tendo sido repreendido por Deus, foi feito com bases profundas no ser de Deus, no que é Deus e no que Moisés é. Veja o texto. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor. Veja, eu implorei graça ao Senhor. Isso foi o que ele pediu a Deus. Pediu misericórdia a Deus. E é interessante que ele usa um termo aqui para Deus, que é usado apenas aqui no capítulo 9, em Deuteronômio especificamente, quando ele, apesar da tradução de usar apenas Senhor Deus, não é? Veja o verso 24, ó Senhor Deus, porque a palavra, essa expressão Senhor Deus, ela pode simplesmente significar Elohim e Yahvé, que é o caso de Gênesis capítulo 3, não é? Que diz, então o Senhor Deus disse, o Senhor Deus criou, que é Elohim e Yahvé, mas aqui, apesar de ser o Senhor Deus, é um outro termo utilizado, é Adonai e Yahvé. E o sentido aqui é soberano Senhor. Infelizmente, não se captura isso na tradução muito bem, porque o termo é Adonai e Yahvé, Senhor soberano. Ó soberano Senhor. Ele tem plena consciência de que a quem ele está se dirigindo ao soberano Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que governa todas as coisas, que tem todo o domínio e todo o poder. E Moisés, ele foi incitado a orar, porque ele viu Deus agir de maneira poderosa. Ele lembra, por exemplo, lá no capítulo 32 de Êxodo, quando Israel, por causa da demora de Moisés em descer do monte, comete o pecado gravíssimo de construir um bezerro de ouro, e Deus diz que vai destruir o povo completamente. E diz, sai da minha frente, eu vou fazer de você uma nação, e esse povo vai ser destruído. E Moisés intercede pelo povo, e Deus não destrói o povo como havia prometido, ou como havia dito que faria. Ele viu Deus fazer isso. Porque é assim que nós nos motivamos a orar. Porque nós conhecemos a bondade de Deus, porque nós conhecemos a misericórdia de Deus, porque nós conhecemos a graça dele, porque nós somos alvo disso. Então, normalmente, naturalmente, nós vamos sempre apelar para o que nós conhecemos dele. A ponto de próprio Moisés desejar ver a glória de Deus, e o que Deus mostra para Moisés foi a sua bondade, dizendo, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Ele viu que o Deus que ele servia era o Deus cheio de misericórdia e de graça. Então ele se anima a orar. Porque Deus já havia feito isso com o próprio Ezequias. O rei que foi declarado a sua morte,
O profeta foi lá e disse, você vai morrer. E ele então ora ao Senhor e Deus dá mais 15 anos a ele de vida. O que Moisés está pedindo aqui, e da maneira como ele está pedindo aqui, é porque ele conhece a Deus. Ele sabe que Deus é cheio de misericórdia, cheio de bondade para com os seus. Nosso catecismo maior, quando o breve catecismo, o catecismo maior, quando responde à pergunta o que é oração, ele começa dizendo é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Entende? Não é simplesmente uma reza, não são palavras sem sentido, não significa, você fala a palavra e não tá, o seu coração está completamente desconectado das palavras, não é simplesmente uma verborragia, é a oferta dos nossos desejos a Deus. Isso é o que está no coração dele, e ele apresenta a Deus da forma como Deus requer. Ó soberano Senhor, passaste a mostrar o teu servo, e veja como ele se intitula, soberano Senhor, mostraste ao teu servo, e aqui como ele se coloca, e poucos na Bíblia têm esse nome, servo de Deus, no Antigo Testamento, e ele diz, o teu servo, que fez a tua vontade, que andou nos teus caminhos, mostra ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Veja, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Quem, Senhor, é igual a ti? Quem se compara ao Senhor? Eu tenho visto o teu poder. Eu tenho visto a tua grandeza. Eu tenho visto a tua poderosa mão. E sei que não há Deus igual a ti, que se iguale em feitos poderosos. Essa é uma maneira de orar, irmãos. Você vai pedir algo ao Senhor, você se achega como um servo do Senhor, diante daquele que é soberano, e por ser soberano, ele fará como melhor lhe apraz, mas esse é o modo de você chegar diante do Deus Altíssimo. Eu te conheço, Senhor, eu sei da tua misericórdia, eu sei da tua grandeza, eu sei do teu poder, eu sei que tu te arrependes do mal, eu sei que tu és longânimo, sei que tu és paciente. Eu sei, Senhor. Eu tenho visto isso na tua poder e a tua grandeza, e ninguém se iguala ao Senhor. Eu vi como o Senhor arrancou o teu povo das mãos do poderoso Egito. Eu vi com os meus olhos as pragas que o Senhor ordenava, vindo de todos os cantos da terra, sobre aquela nação. Vi como o Senhor preservou o seu povo naquele lugar. Vi o teu povo passar a pé enxuto no meio do Mar Vermelho. Vi o mar engolindo o exército de Faraó. Vi momentos em que andamos no deserto sem água e vi água sair da rocha. Eu vi, Senhor, toda a tua obra. Vi toda a tua grandeza, vi tua glória no monte, subi no mais alto monte. Eu vi, Senhor, tudo o que tu fizeste. Agora, Senhor, eu peço com graça, misericórdia, me permita entrar na terra. Que pedido extraordinário. Perceba, irmãos, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Me permita, Senhor, ver, passando pelo Jordão,
Quem não deseja chegar na terra prometida? Quem não deseja chegar do outro lado do Rio Jordão? Que crente que não anseia tão glorioso um momento como esse? Mas isso tem um papel importante na teologia do Antigo Testamento, fundamentalmente importante. É uma prova cabal, inequívoca, que a terra prometida era um tipo do paraíso, mas não era o paraíso. Que a terra prometida era um tipo do céu, mas não era o céu. Até porque, em Hebreus, no capítulo 11, por exemplo, é dito acerca de Abraão, o pai da fé, que ele esperava uma cidade cujo arquiteto edificador é Deus. Uma cidade celestial. Uma cidade celestial. Aquele era um tipo, e isso é importante para que claramente na teologia se compreenda isso. Não era necessário Moisés entrar ali para que ficasse claro que ele entrou nos céus. Porque senão Abraão não teria entrado nos céus e nenhum patriarca antes de Moisés teria entrado nos céus. E muitos morreram e estão com o Senhor nos céus. Por isso, o Senhor vai dizer a Moisés agora, e veja no verso 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. Isso é interessante. O Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Duro ouvir do Senhor que ele não entraria na terra. E como é o coração de Moisés se coloca, né? Ouvindo o não do Senhor, depois de um apelo tão grande da parte dele. Deus diz, não me fales mais nisto. Ora, irmãos, Deus sabe o que é que necessariamente nós necessitamos. E o Senhor sabe quando Ele nos permite ter, e quando Ele nos tira, e quando Ele não nos permite ter determinadas coisas nessa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Deus, o Senhor da glória, é suficiente para suprir todas as necessidades de Moisés e de qualquer homem nessa terra. Nada nessa terra pode ser superior à verdade de que toda a nossa dependência está no Senhor e nós dependemos plenamente dEle e Ele é suficiente para satisfazer a nossa alma. Você imagina o que significa um homem que vê o povo ser arrancado com o poder do Egito e não vê esse povo entrar no Egito, na terra prometida? E ouve de Deus, basta! Então você imagina o planejamento que você tem e você não executa aquilo que você planejou, aquilo que você imaginou que teria e não teve o que você imaginou que teria. E que as coisas não aconteceram da maneira que você planejou, e você se frustra, se angustia diante de Deus. Você deve ter o seu coração como o coração de Moisés, entendendo que Deus disse, não, eu não quero que você fale sobre isso. Isso já foi tirado de você, assim como um pai faz com um filho. Um filho que deseja, um filho que deseja, dos seus 18 anos, ter uma moto e andar em Recife. O pai diz assim, não, você não deve ter uma moto. Aí o filho implora, o senhor sabe, pai, eu preciso, é importante para mim.
Aí o filho diz, o pai responde, não, você não vai ter uma moto. Até que chega o momento, exato momento em que ele vai dizer, basta, nós não falamos mais sobre esse assunto. Acabou. Nós não vamos mais conversar sobre esse assunto. Porque essa foi a definição, a decisão de Deus final, retendo de Moisés algo que parecia tão importante. Mas veja o argumento que ele utiliza, irmãos, na sequência, por vossa causa. É interessante porque, aparentemente aqui, Moisés não está reconhecendo o seu pecado. Essa é a primeira impressão que você tem. Eu não estou entrando por vossa causa. Não é por minha causa. Não é por minha causa, é por vossa causa. Como se não tivesse faltado Moisés. Moisés, de fato, estava levando a punição da sua própria geração. Aquela que saiu do Êxodo. E lá nas águas de Meribá, ele não glorificou ao Senhor, e não glorificando ao Senhor, foi incrédulo e recebeu do Senhor a punição, porque a geração que saiu do Egito era uma geração que não creu no Senhor. E, consequentemente, o Senhor os puniu, não os fazendo entrar na terra prometida. Ninguém merece entrar na terra